apresentar, tá? Então, pessoal, estou muito satisfeito, tá? A grande maioria dos alunos estão participando, estão tirando dúvida comigo aqui no WhatsApp. São poucos, né? Estão tirando dúvida no WhatsApp, mas a grande maioria está participando ali, entregou os trabalhos, está participando das aulas, a presença nas aulas está muito boa, tá bom? Então, continuem assim e tentem entender que quando eu estou dando uma aula aqui, eu estou pensando em como o arquiteto, como vocês, arquitetos, irão desempenhar a relação, né? Irão guiar a relação entre arquitetura e estrutura, tá bom? Quais sistemas estruturais vão ser escolhidos para as arquiteturas de vocês? Dependendo de cada escolha, você tem propostas diferentes que vão influenciar na volumetria do prédio, na ambientação interna, nos espaços internos, no layout. Então, é muito interessante. E no custo. Apesar da gente aqui ter poucas disciplinas relacionadas à viabilidade, custo, né, economia, você tem que entender que você pode projetar um palácio. Se for para uma pessoa de baixa renda, ela não vai executar, né? Então você não está nem perto de estar adequado à realidade daquela pessoa. Então você tem que lidar também com a questão financeira, né? Qual é o meu público-alvo? Ou então o cliente que me procurou, quem é ele? Ele é um empresário que vai investir no negócio, que tem um cliente secundário? Eu tenho que pensar nos dois, tá? Então, é interessante que vocês se desenvolvam também como pessoas que vão viabilizar o projeto. Essa palavra viabilidade é importante, beleza? E quando você fala de concepção estrutural, é muito fácil de você inviabilizar ou de viabilizar um projeto. Está na sua mão, tá bom? Do mesmo jeito que a fase de acabamentos também. Se você tem uma edificação e você faz uma fachada, né? Convencional, pastilhazinha de cerâmica, ou uma pele de vidro. É uma concepção que no detalhamento muda, né? Alguma coisa ali no projeto, mas a grande influência dessa alteração, dessa especificação de materiais no projeto é financeira. E isso pode viabilizar ou inviabilizar um projeto. E o outro lado da moeda, né? Se, por exemplo, o cliente ele tiver disponibilidade de estar trabalhando um projeto um pouco mais sofisticado, um pouco mais desafiador, e você não identificar isso, você acaba fazendo um projeto que é muito menor, né? Que o empreendedor talvez esperasse um pouco mais do projeto, entenderam? Então você tem que identificar isso, tá bom? Identificar essa característica do empreendimento. É por isso que eu deixo muito claro nas minhas turmas. Esse programa de necessidades que você recebe do professor quando vai fazer PA, você não vai obter tão facilmente quando você estiver na vida real, né? Quando você estiver no seu escritório de projetos ou trabalhando numa empresa de desenvolvimento de empreendimentos. Não vai ser assim tão fácil. Você vai ter que realmente buscar, conversar. Por isso que vocês têm que ser comunicativos, tá? Eu falei para alguns aqui, depois daquela atividade da estrutura aparente, eu falei para alguns, olha, é importante que você, eu não vou obrigar você a apresentar, mas é importante que você realmente desenvolva o seu lado conversativo, né? O seu lado tem uma desinibição para falar em público. É interessante que você comece a trabalhar. E aqui é o melhor lugar, sabe por quê? Porque todo mundo aqui está fazendo a mesma coisa, que é se esforçando para desenvolver um futuro melhor, ok? Então, para desenvolver um futuro melhor, você tem habilidades que devem ser trabalhadas ali ao longo desses 5 anos de faculdade. Uma delas é a oração, né? É você tá aqui a sua forma oral, a sua forma de comunicação, tá? Oratória. Então, se todo mundo tem o mesmo objetivo, você não precisa ter vergonha. Tá? Tem vergonha de ir no auditório e falar para um monte de pessoas? Tenho sim, eu também tenho.
tá? A diferença é assim, eu sei o que eu vou falar, se eu sei o que eu vou falar, então não tem que ter medo. E a outra questão é, eu sei falar bem em público, né? Eu me considero razoável, mas eu era muito tímido e desenvolvi isso na faculdade, tá? Que bom que a faculdade, as duas faculdades me deram a oportunidade de desenvolver esse meu lado. Senão eu não estaria aqui dando aula para vocês, não teria trabalhado em tantos lugares que eu trabalhei, né? E não teria acumulado essa experiência que eu estou trazendo para vocês aqui, tá certo? Então, aproveitem esse tempo para desenvolver esse seu lado interpessoal também. Como eu disse já outra vez, não existe uma disciplina de oratória aqui na nossa faculdade. Isso é desenvolvido ao longo das disciplinas. Você está pagando a disciplina, você tem que desenvolver alguns artifícios, né? Alguns desenvolvimentos pessoais. Então, quando você estiver iniciando um projeto, você tem que conversar com o cliente, você tem que ser ativo, conversar com o cliente, falar com o engenheiro, falar com o pessoal que vende elevadores, o pessoal que às vezes até conversar com o pessoal da loja, vamos dizer que você está fazendo um shopping, o pessoal da loja que vai ser uma loja âncora. Às vezes o projeto, antes mesmo de começar, o empreendedor já fechou com uma loja grande, por exemplo, as Americanas. Ah, as Americanas vai vir para o meu shopping. Você tem que conversar com as Americanas, o que ela precisa, qual é a infraestrutura que ela precisa, o que ela precisa dos espaços, tá certo? Então esse programa de necessidades, você vai ter que buscar ele, conversando com todo mundo, tá bom? Com os envolvidos ali no projeto. Então você tem que ser comunicativo. E aí, nesse aspecto de você estar trabalhando ali o desenvolvimento de uma arquitetura voltada para um determinado objetivo, às vezes, preste atenção, às vezes você vai se deparar com algumas restrições no concreto armado. Você vai necessitar de algo a mais, você vai necessitar de peças mais esbeltas, de vãos maiores, de uma eficiência maior, entenderam? Menos consumo de espaços, né, pela estrutura. E aí você entra no aspecto tecnológico. Você vai necessitar desenvolver aspectos tecnológicos da estrutura para que ela consiga te dar um resultado esperado, que é mais espaço livre, maiores vãos e tudo mais, tá bom? E aí, pessoal, eu costumo dizer que na engenharia tudo dá certo, né? Só tem algumas consequências. Sobre o que nós vamos falar hoje aqui, basicamente a consequência que existe ela é financeira, tá bom? Então, nós falamos de concreto armado, vocês entenderam que é o concreto em si, com a sua mistura, que vocês já conhecem, viram lá em materiais, mas o acréscimo do aço, trabalhando ali em regiões tracionadas, né? Só resumindo, o concreto tem uma função de resistir a esforços de compressão e também tem a função de proteger a armadura da corrosão, certo? Basicamente, a função do concreto é resistir à compressão na peça e proteger a armação, tudo bem? E a função da armação é resistir aos esforços de tração, principalmente, e ajudar o concreto nas regiões comprimidas, já que o, o aço ele é um ótimo material nas duas disciplinas, né? Tanto na compressão quanto na tração. Então, todo o concreto que for submetido a algum tipo de flexão, flambagem, etc., ele tem que ser armado, tudo bem? Então, o concreto armado, ele é um material muito viável, porém, em alguns empreendimentos vocês vão ver que eles são muito robustos e pouco eficientes, porque ele consome muito material para resistir a um determinado esforço. Eficiência o que é ser eficiente? É você gastar menos material, mão de obra, custo de implantação, para desenvolver um resultado igual. Então, por exemplo, se eu tenho aqui dois tipos de materiais, tá? Dois tipos de materiais, com as mesmas características de vão e de carga. Se esse material aqui consome mais material para resistir à mesma carga, ao mesmo vão do que essa,
Então, quer dizer que esse material é menos eficiente. Então, esse material consome menos material, é menos pesado e resiste ao mesmo esforço. Então, ele é mais eficiente. É o caso do aço e o concreto. O grande problema do aço não é a sua eficiência, porque ele é ótimo na sua eficiência. Consome pouco material, é muito leve para resistir ao mesmo esforço do concreto armado. A diferença é que estruturas de aço são muito mais caras e eu vou conversar isso com vocês mais na frente quando estivermos falando sobre aço, tá bom? E aí, concreto armado. Tem outra possibilidade de usar o concreto de tal forma que ele fique mais eficiente? Tem. Nós consideramos a adição de mais um elemento, tá? Nós vimos que eu tenho um concreto simples. Quando eu coloco a armação, ele vira concreto armado. E agora eu vou pegar o concreto armado e adicionar mais um elemento. Aí ele vai se tornar um outro elemento, tá? Então, o sistema estrutural que nós vamos falar hoje, começar a falar hoje, ele é muito usado aí na engenharia, tá? Principalmente em obras mais, vamos dizer assim, com investimentos mais altos, tá? Então, prédios nos grandes centros urbanos, como capitais, pontes maiores, tá? Países de primeiro mundo praticamente usam ele em toda a edificação, então é muito importante nós entendermos como funciona esse sistema que nós vamos ver hoje. Estou falando do concreto protendido, ok? Essa palavra protendido, eu quero que vocês entendam o seguinte: quando eu falar de concreto protendido, ele nunca pode ser um concreto simples protendido. Ele tem que ser concreto armado com a adição de uma proteção, entendeu? Por quê? Porque a proteção, a lógica de funcionamento da proteção já é um pouco mais específica, tá? Então, nesse aspecto aí, eu tenho uma consideração, eu tenho uma consideração de necessidade do concreto armado para resistir aos esforços do concreto protendido. Então, eu não posso pegar o concreto simples, só argamassa, colocar um cabo dentro dele e achar que vai funcionar. Não vai, tá? Então, quando nós estamos falando de concretos, né, nós estamos vindo aqui numa escada, né, numa escalazinha crescente. Eu tenho aqui a argamassa, aí eu pulo um degrau, adiciono a armação, vira concreto armado. Depois eu pulo mais um degrau, vou para cima, adiciono a cordoalha. Então, eu concreto armado mais a cordoalha. Aí se torna o concreto protendido, que eu vou falar hoje, tá bom? Bem, pessoal, concreto protendido proporciona esse tipo de arquitetura aí, tá? Como sempre, eu trago no primeiro slide uma imagem do sistema estrutural funcionando. Então, aqui é um palácio do governo de Minas Gerais, se eu não me engano, tá? Ele tem uma concepção muito interessante, utiliza proteção basicamente em todos os elementos que vocês estão vendo, tá? E é um prédio que está suspenso, ok? O caminho que a força faz nesse prédio é do nível de pavimentos, né? Que são 4 pavimentos úteis aí. Do nível do pavimento, a carga vai para cima através desses tirantes que vocês estão vendo aí no vão superior, nesse vão superior aqui, ó. E aí, em cima dessa estrutura, é que ela desce através desses 4 pilares aqui, grandes, que apesar da robustez, né, são pilares bem grossos, mas eles transparecem na volumetria uma esbeltez muito interessante, uma leveza, uma modernidade aí, que foi a proposta do arquiteto, tá? Isso só é possível com proteção. Eu poderia fazer essa mesma concepção aí, utilizando o concreto armado? Sim. Só que, com certeza, os volumes seriam bem maiores para resistir aos esforços, tá bom? Então, ó, o concreto armado mais a armadura ativa é igual ao concreto protendido. Essa é a primeira vez, acredito eu, que vocês estão ouvindo falar sobre armadura ativa, tá? Vamos lá. Num concreto, pessoal, aquele concreto normal, o armado, que nós
que nós estudamos até a aula passada, a armação que tem dentro dele, ela funciona, ela vai trabalhar apenas quando o concreto começar a ser deformado. Se o concreto não for solicitado, ou seja, se você não colocar carga em cima dele, o aço ele fica completamente relaxado, ele não vai estar trabalhando, tá? Quando eu falo colocar carga, eu estou falando inclusive do próprio peso da estrutura, tá? Então quer dizer que esse aço que está lá dentro do concreto armado, né, que está aqui ainda, ó, desse lado aqui, esse aço, ele é um aço chamado de aço passivo, de armadura passiva. Por quê? Porque ele sofre a ação para poder funcionar. O aço precisa receber a carga para poder trabalhar, certo? Ou seja, ele quem recebe carga, né, de tração em alguns pontos, de compressão em outros, de torção e etc., do concreto e da estrutura, do resto da estrutura. Então o aço recebe a carga, recebe a ação, então ele é passivo. Já aqui, pessoal, ó, nessa armadura ativa que a gente chama, são chamadas de cordoalhas, são cabos de aço, tá bom? É aço também? É. Só que para fazer um cabo de aço, eu utilizo porcentagens de componentes no aço bem diferentes do aço de construção, tá? O CA50, o CA60. Então, essa armadura, pessoal, ela já tem outra função completamente diferente. É na proteção que eu vou fazer ali uma determinada força e esse cabo de proteção é que vai provocar um esforço na estrutura de concreto armado. Ou seja, essa cordoalha de aço, esse cabo de aço que está dentro da estrutura de concreto, é que está atuando, é ele quem está aplicando a força no concreto, ok? Ou seja, ela é uma armadura que é chamada de ativa, porque ela atua, ela não recebe a carga, ela aplica a carga, tudo bem? Então aí, com a inclusão da armadura ativa, ou cordoalha, né, do concreto armado, eu tenho o concreto protendido. Bom, definições, tá? Lembrando, todo esse material vai para vocês aí. Concreto protendido, pessoal, a palavra proteção ou pretensão já transmite a ideia de se instalar um estado prévio de tensões em um determinado elemento estrutural. Eu vou tentar mostrar para vocês aqui, ó, essa maquetezinha que eu vou mostrar para vocês, ela foi feita por alunos, tá, dessa disciplina, ok? Ó, tá um pouco. Pessoal, tá um pouco. Olha só.
todo mundo visualizando aí, né? Isso daqui é um conceito de proteção, tá? Aqui está um pouco mal feito, eu vou mostrar daqui a pouco o vídeo da nossa bibliografia. Isso daqui foram os alunos que trouxeram na aula para... Eu pedi para eles assistirem um vídeo que eu vou mostrar para vocês, e eles levaram na sala de aula para mostrar o funcionamento. Quem usou esse princípio aqui de usar algumas pecinhas para mostrar como funciona a proteção foi o Iopanan Botelho, que é o autor da nossa bibliografia principal. Daqui a pouco a gente vai ver o vídeo dele falando sobre proteção, tudo bem? Eu coloco lá no grupo para vocês verem ainda hoje, tá? Então, pessoal, basicamente é o seguinte, ó, tá aqui uma determinada viga, apesar de ela estar torta aqui, né? O que importa realmente é o princípio e não a aparência. Se eu colocar uma determinada carga, vocês conseguem ver que há uma deformação aqui, ó, né? Então existe uma deformação quando eu coloco, ó, estado normal, o próprio peso, ela já está deformada, e aqui quando eu aplico uma determinada carga, ela ainda desce um pouco mais. É o comportamento de uma viga, tá? Agora, aqui tem um barbante que está passando dentro de toda essa estrutura, tá? Todas essas seções. Eu vou esticar um pouquinho o barbante. Pouco, só amarrar um pouco aqui embaixo, tá? Agora eu vou fazer a mesma coisa, eu vou colocar, ou seja, eu estiquei, apliquei uma tensão dentro dessa estrutura. Vou aplicar a mesma carga. Aí vocês me dizem se a deformação é maior ou menor do que no caso anterior. Está aqui com o ventilador. Olha só essa deformação. Ela é maior ou menor do que a anterior? Menor, né? Então, o que foi que mudou dessa maneira aqui, ó? Dessa maneira aqui, tá? Que ela deforma bem mais, ó. Para esse estado de tensões aqui. O que foi que mudou? Basicamente, foi o elemento que está aqui dentro, agora ele foi tensionado. Quando eu falo tensionado, ó, quando eu puxo aqui, quando eu puxo, ó, essa parte está travada, e aqui, ó, eu estou puxando. Então, se eu estou pegando uma parte travada e a outra extremidade puxando, eu estou aplicando uma compressão ou uma tração. Bem menor, exatamente. Eu estou aplicando uma tensão de tração ou de compressão. Se eu estou puxando o cabo que eu estou analisando, ele vai estar sofrendo uma tensão de tração, certo? Aí entra uma questão que eu preciso que vocês entendam. Por que é que fica mais rígido aqui quando eu aplico uma tração no cabo que está passando por dentro? Simples, tá? Quando eu estico o cabo, a tendência desse cabo, né, um elástico como esse, ó, a tendência dele é de, ó, estico, está dentro do seu estado elástico ainda, quando eu solto ele, volta. Então, se eu puxo e solto, ele volta. Então, numa viga de concreto, que tem um cabo dentro dele, quando eu estico esse cabo, aplicando uma tração e travo ele, né, nas extremidades, a tendência dele não é querer voltar para o seu estado inicial. É óbvio que ele não vai deformar igual a esse elástico, né? Esse elástico aqui deforma demais. Mas um cabo, mesmo que ele seja do aço mais rígido, quando eu aplico uma tensão proporcional à sua rigidez, ele vai deformar ali. Seja 100 milímetros, 50 milímetros, algo conhecido, tá? E ele vai ficar tentando voltar para o seu estado normal. Por quê? Por que é que ele tenta voltar para o seu estado normal? Porque ele está dentro do seu estado elástico. Todo mundo lembra o que é um estado elástico? É aquele estado em que eu aplico uma carga no material, ele deforma, porém, ele ainda não saiu da sua capacidade, né? Ele ainda não atingiu um limite de capacidade de retornar ao tamanho original que ele tinha. Entenderam? Isso é o estado
elástico, perdão. Se ele passar do seu estado plástico, né? Desculpa. Se ele passar do seu limite elástico, aí ele já não volta 100% para o seu tamanho certo, tá bom? Isso aí vocês vão observar quando, por exemplo, um pedaço de ferro que você gira ele, né? Você aplica uma determinada força nele, por exemplo, uma faca ou uma haste. Quando você aplica uma determinada carga, ele deforma, mas quando você solta, ele volta. Mas se você botar força demais, ele vai ficar torto, não é isso? Esse torto é o estado plástico, ou seja, ele não está mais no seu estado elástico, tá bom? Então, quando esse cabo aqui ele é esticado, ainda dentro do seu estado elástico, ele vai sempre tentar voltar para o seu tamanho inicial. Só que eu tenho ali algumas travas, alguns elementos que vão impedir que ele volte para o seu estado elástico, e eles estão travados nas extremidades da viga, tá? E isso vai fazer com que, ao tentar voltar para o seu estado normal, o cabo vai causar uma protensão, né? Ou seja, uma tensão de compressão na viga, causando um esforço de compressão na viga. Aí eu tenho um aumento de resistência, tá? Eu vou explicar bem direitinho ao longo da disciplina sobre isso, tá bom? Então vamos voltar aqui, ó. Basicamente é isso aqui, pessoal. Eu tenho milhares de seções transversais em um elemento, né, uma viga, um elemento horizontal. Pode ser uma laje, pode ser uma viga. E a carga ela é aplicada de cima para baixo. Bem, de cima para baixo vai ocorrer um esforço de flexão. Vou desenhar aqui, ó. Você vai observar um esforço de flexão, onde essa viga aqui, sendo uma carga distribuída, ela vai tender a se deformar dessa forma aqui, ó. Não está muito reto não, mas deu para entender. Ela vai embuchar, como diz o Matuto, certo? Então, esse embuchamento vai causar um esforço de tração na parte inferior da viga e compressão. Opa, é melhor desenhar aqui para não ter confusão, né? Vai ter um esforço na parte de baixo de tração e em cima um esforço de compressão. Quem é bom para resistir ao esforço de compressão? Concreto. Quem é bom para resistir ao esforço de tração? O aço. Então, se fosse uma estrutura de concreto armado convencional, aço e concreto estariam dispostos aqui para tentar vencer esse vão. Só que, se eu quero dar mais eficiência a esse conjunto, eu tenho que eliminar esforços de compressão ou esforços de tração numa estrutura de concreto armado. Não é uma pergunta retórica. Vamos lá, pensem um pouco. Eu tenho um concreto, tá? O concreto armado. E esse concreto armado, ele é um material que não resiste muito bem, né? Em algumas regiões, ele não resiste muito bem a esforços de tração apenas com concreto. Ele precisa do aço para resistir ao esforço de tração naquela região. Por isso que o aço está presente em regiões tracionadas. A gente viu em sala, né? Ainda estávamos em sala, quando nós vimos que as barras de aço mais rígidas, né, as mais grossas, vamos dizer assim, elas estão nos pontos onde a tração surge no elemento. Por isso a importância de conhecer os gráficos dos elementos, tá? Então, agora vamos lá. Se eu tenho que eliminar esforços de tração, eu tenho que fazer o que com a peça? Ó, vou colocar aqui e tentar desenhar para vocês. Uma seção transversal dessa daqui, pessoal. Uma seção transversal dessa daqui, ela tem mais ou menos um esforço.
Eu acho que vocês se lembram quando eu desenhei isso em sala, tá? Então, olha só. Quando eu desenhei em sala, vocês viram que toda seção transversal, ela tem uma seção transversal aqui, e aí eu tenho aqui um gráfico, né, de tensão. Em cima, comprimido, embaixo, tracionado. E aí, em algum lugar, ela vai passar pelo zero. Todo mundo lembra disso daqui, tá bom? Então aqui esse gráfico ele é negativo e aqui esse gráfico ele é positivo, ok? Muito bem. Pessoal, esse gráfico aqui, ele está demonstrando que a região mais frágil é a positiva, ou seja, a região tracionada. Por isso que eu coloco mais aço para resistir a esse esforço nessa região. Então, para eu dar uma eficiência maior para essa peça, eu deveria fazer o quê? Eliminar a compressão ou eliminar a tração? Eu deveria eliminar a tração. E é exatamente isso que essa pecinha aqui, ó, é exatamente o que esse cabo dentro de um elemento faz. Aqui embaixo existe uma tração, tá? Essa tração ela está provocando, ó, uma abertura. Estão vendo essa abertura aqui? Essa abertura ela é provocada devido à tração que está existindo na parte de baixo. Agora, quando eu traciono esse cabo e amarro ele, ele vai querer voltar para o seu estado inicial. Ao querer retornar para o seu estado inicial, o que é que esse cabo vai fazer? Ele vai aplicar uma compressão aqui nessa estrutura. E aí, ó, ela fica bem mais rígida, certo? Ela já tem uma rigidez maior causada pela compressão que esse cabo está provocando, tá? Então, eu quero só que vocês entendam, e nesse momento eu preciso de um feedback, tá? Se vocês digam aí se estão entendendo ou não. O cabo de proteção, ele é tracionado. Ao ser tracionado, ele deforma dentro do seu estado elástico. Ao deformar dentro do estado elástico, ele vai querer voltar para o seu estado normal. Ao querer voltar, já que ele foi travado nas pontas, ele vai provocar uma compressão em tudo que tiver entre a extremidade direita e a extremidade esquerda. Todo mundo concorda? Vão colocando aí o feedback, tá? Se vocês estiverem entendendo tudinho. Quem não tiver também diz que a gente retorna. Então, é assim, ó. É um pouco, inicialmente é um pouco confuso na hora de você entender. Um cabo tracionado está provocando uma compressão? Isso. Por quê? Ele deforma, esse cabinho aqui, ele vai deformar dentro do seu estado elástico. Ao deformar dentro do seu estado elástico, ele vai querer voltar para o seu tamanho normal. Ele foi deformado, mas ele vai tentar voltar para o seu tamanho normal. Ao tentar voltar para o seu tamanho normal, ele vai comprimir tudo que tiver entre essa ponta e essa ponta, tá? Causando assim uma compressão na peça. Beleza? Então, um cabo tracionado provoca uma compressão devido à sua elasticidade. Ele deformou, ainda está no estado elástico, então ele volta. Ele quer voltar, né? Mesmo que eu não deixe. Então vamos ver aqui o feedback. Todo mundo entendeu? Se não tiver entendido, fala, tá? Beleza, show de bola. E aí, para que eu quero essa compressão? Por que eu preciso dessa compressão numa peça? É isso aqui, ó.
Já que eu tenho uma região tracionada, que é onde aparecem as fissuras, né? É onde o concreto trinca embaixo, provocando a corrosão da armadura. Então, nessa parte de baixo aqui, eu tenho que eliminar essa tração. Então, como é que eu faço para eliminar alguma coisa que tem um sinal positivo? Matemática, bem básica. Eu subtraio, concordam? Então, eu tenho que acrescentar, olha só, acrescentar um sinal negativo. Então, quando eu tenho um sinal positivo na parte de baixo, ou seja, eu tenho uma tração, eu vou comprimir essa peça para que essa tração ela seja eliminada ou o máximo reduzida, tá? Porque aí eu não vou mais ter aquela região que ela possui uma região de fissuração, de fragilidade, tudo bem? Então, vejam só, olha esse conjunto de informações que agora vocês estão entendendo por que, que a gente viu tantas coisinhas lá no começo da disciplina. Modo de elasticidade, estado de estado elástico de deformação, gráfico, tensão, deformação, materiais dúcteis e frágeis, tá? Pronto. Então, é exatamente por essas informações que estavam assim meio soltas, né, até agora, vocês estão entendendo o porquê que a gente precisa delas. É para compor ali a escolha do sistema estrutural, tá? Então, quando eu traciono uma peça que está dentro do seu estado elástico, ela vai querer voltar para o seu tamanho normal, né? Eu aplico a carga e travo. Ela vai querer voltar para o seu tamanho normal. Quando ela tentar voltar para o seu tamanho normal, ela vai comprimir tudo que tiver no meio, fazendo com que essa região aqui que está tracionada, aqui embaixo, ó, ela seja eliminada, tá? E aí o que é que eu ganho com isso? Pessoal, bem lógico. Olha só, empiricamente vocês já entenderam, né? Já estão entendendo que essa pecinha aqui, quando eu aplico uma tensão, quanto mais tensão eu aplico aqui, ó, mais ela vai ficar reta, mais ela vai ficar robusta. Então, se eu puxar bem muito aqui, ó, ela vai ficar bem dura, tá? Ou seja, essa pecinha aqui, ó, ela está resistindo porque o cabo está sendo tracionado. Quanto mais eu fizer esse esforço aqui, ó, quanto mais eu tracionar um cabo, mais duro vai ficar para ele descer. Todo mundo concorda com isso, é empírico esse entendimento, tá? Quanto mais eu esticar uma corda, mais eu vou ter uma resistência aqui. É por isso, não tem um slackline? Não sei se eu estou falando certo, tá? Vocês que são os novinhos aí. Não tem um slackline? Aquele negócio que o povo fica pulando em cima, esporte, um esporte, né? Aquela fita lá, se ela não tiver esticada o suficiente, a pessoa, quando ela pisar, ela vai descer até o chão. Não vai conseguir fazer as manobras, tá? Então, é esse mesmo princípio. Eu tenho que esticar bem muito aqui a peça para que ela consiga resistir ao peso do cara, né? Para ele pular e ter aquela elasticidade lá, tá bom? Por outro lado, se eu esticar demais, ou o bicho estica e quebra, ou ela vai ficar dura demais para o peso do cara e ele não vai conseguir fazer manobra nenhuma, tá? Mais ou menos essa lógica aí. Então, a protensão ela é uma sacada muito boa. Eu coloco um cabo de aço de alta resistência dentro da estrutura, posicionado de forma correta, e traciono ele. Eu uso macacos hidráulicos para tracionar ele. E aí eu travo nas duas pontas, não deixo ele voltar, né? Fazendo com que ele comprima a peça inteira. Aí essa peça vai ficar muito mais resistente, tá bom? É mais ou menos essa daí a lógica, tá? Então vamos continuar aqui que vocês vão entender e daqui a pouco eu passo o link para vocês do Iopanã. Vocês vão entender muito bem, tá? Olha só, pessoal, todo mundo faz isso, tá? Todo mundo em algum momento já pegou alguma superfície, ou livro, ou CDs, ou qualquer outra coisa, né, que não esteja colada os elementos, você pressiona ele para dentro e ele não cai. Então você faz uma força, né, comprimindo as peças até tal ponto que o atrito entre essas peças não deixem elas caírem, não deixem a peça do meio cair, tá?
Então, é um princípio que toda bibliografia que você for olhar de proteção, ela vai usar esse exemplo do livro e o exemplo do barril, tá? Então, quando você vai levantar 2, 3 livros, eles não estão colados, mas você consegue manter eles estáveis, né? É porque você está comprimindo as duas extremidades, provocando um atrito ali que vai funcionar como uma proteção. Você está comprimindo a peça, comprimindo a tal ponto que ela não consegue se desfazer, tá bom? Então, ó, como a proteção pode melhorar as condições de utilização do concreto? Quando eu falo concreto aqui no caso armado. Então, vamos lá, ó. Tudo que eu falei agora de uma forma, vamos dizer assim, definitiva, da palavra definir, né? Definição. Sabe-se que o concreto tem resistência à tração quase nula. Concreto simples é quase nula. Por outro lado, possui grande resistência de compressão. Então, para o concreto não fissurar, né, e expor a armadura que está embaixo no concreto armado, então, dessa forma, é necessário que se tomem medidas para evitar ou controlar a fissuração nas regiões tracionadas do concreto. A proteção pode ser empregada como um meio de se criar tensões de compressão na região onde o concreto seria tracionado, em consequência das ações da estrutura, certo? Ou seja, o fato de eu tracionar o cabo é só uma questão aí, vamos dizer assim, primária, que como consequência vai provocar a compressão da viga, que isso sim é uma proteção. É comprimir a viga para que as tensões de tração sumam. Então, toda vez que você vê uma estrutura em concreto protendido, você vê as cordoalhas de proteção, a função delas ali, você vai. É uma definição muito tecnológica, mas bem simples. Você usando essa definição numa arquitetura, por exemplo, em algum local, né, em algum contato com o corpo técnico de uma obra, você vai estar, vamos dizer assim, demonstrando um nível de conhecimento técnico enorme com uma frase muito simples. O que a proteção faz? Ela elimina, ela busca eliminar a tração existente nas peças de concreto, aumentando a sua capacidade de resistir a esforços, né? Então é um nível de conhecimento muito grande que vocês demonstram nesse momento, tá? Além disso, a propensão pode ser empregada como meio de união de partes menores de concreto armado para compor componentes, é isso mesmo, e sistemas estruturais, tá? Antes de passar aqui, tranquilo até agora? Todo mundo caladinho, né? Tá dando certo, pessoal? Estão entendendo? Olha, eu preciso que vocês prestem só atenção numa coisa. Essa parte de concreto, eu vou fazer atividades sobre concreto armado, né? Eu vou fazer atividades sobre concreto armado. Sobre concreto protendido, eu vou fazer uma atividade sobre concreto protendido. E uma delas, eu vou ainda ver qual é, provavelmente vai ser protendido porque é uma coisa tecnológica bem mais interessante. Eu vou pedir para a gente fazer aquela dinâmica, tá? Vocês fazem um documento e apresentam aqui em uma das aulas, ok? O intuito é sempre que vocês aprendam o máximo possível, tá bom? E como eu disse para vocês, eu vou estar tentando avaliar, acompanhar, né? Eu tentei trocar essa palavra avaliar por acompanhar. Acompanhar vocês continuamente. Então, terminando esse assunto aqui, eu já vou providenciar o formulário para vocês responderem. Só que eu só preciso que vocês respondam mais rápido. Vocês estão realmente demorando para ver as atividades, tá bom? Então, quando eu disser lá no grupo, ó, tem atividade nova, vai lá e faz, acabou. Você se livra, tá? Já pensou? Depois eu lanço a nota no sistema, não tem mais para onde voltar, não. Você não fez a atividade naquela data, tá bom? Então, não deixem para depois, não. Eu estou fazendo, na época de ensinar, eu vou fazer isso agora
na época que eu estou dando a aula, exatamente para que facilite ali o entendimento, a coesão das ideias, realmente o aprendizado vai melhorar, tudo bem? E não há forma melhor de aprendizado do que quando você estuda para isso. Como é que eu vou fazer para vocês estudarem? Atividades que vocês têm que vir aqui e apresentar. Muito interessante, tá bom? Eu acho que o aprendizado é bem melhor. O de estruturas aparentes foi excelente. Vocês deram um show, tá? Mesmo e nas próximas, quem não quis apresentar por algum motivo, como eu falei agora no começo da aula, tenta se tenta aí desenvolver isso, tá? De falar. Todo mundo aqui é colega, todo mundo está buscando o mesmo objetivo, então essa é a hora, tá bom? E eu tô aqui como auxiliador nesse desenvolvimento de vocês, tá certo? Então vamos lá. Bom, eu falei primeiro da compressão nas peças, né? E agora, aqui no finalzinho, né, ele falou sobre a união de peças. Então, ó, algumas pontes, pessoal, são unidas através de proteção. Várias células das pontes são construídas fora, são levadas de balsa até o ponto, né, de colocação da ponte. E aí a proteção vai sendo colocada em cada ponto. Então é como se eu criasse como se eu amarrasse, né, uma peça na outra. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui de alguma forma para vocês. É como se uma peça dessa daqui, ó. Aqui eu tenho a ponte já feita e aqui eu tenho os elementos, né, que estão soltos. Então eu venho, coloco aqui e causo aqui, ó, eu puxo o cabo. E aí a estrutura fica unida à estrutura anterior. Do mesmo jeito eu venho com esse daqui, posiciono e puxo o cabo. Do mesmo jeito já vai ficar mais interligado. E por aí vai, tá? Então é como se eu pegasse várias seções transversais e fosse amarrando, entre aspas, uma na outra. Na verdade não é amarrando porque o cabo de aço ele vai sendo travado, né, em cada seção dessa, ele é puxado, tracionado e trava. Eu vou mostrar essa travazinha daqui a pouco para vocês, tá? Vamos falar um pouco sobre a história do concreto protendido, mas só depois que eu finalizar a parte de concepção realmente desse elemento, tá? Vocês não vão ouvir o áudio. Eu vou copiar o link, tá? Olha ele aqui, ó. É esse senhor aqui. Espera aí que eu vou só pegar aqui o canal dele. Vou só pegar o canal dele aqui, pessoal, disponibilizar para vocês e eu quero que vocês vejam esse vídeo depois com o áudio, tá bom? Porque aqui no Meets eu não sei, eu acho que vocês não ouvem o áudio não, tá? Ó, se vocês estiverem vendo aí, eu vou buscar aqui na fase em que ele fala sobre proteção, tá aqui. Eu vou, como vocês não vão ouvir ele falando, eu vou meio que ditar aqui, tá bom? As palavras, mais ou menos as palavras que ele falou. Então vamos lá, ó. Aqui ele mostra ó, o pezinho em cima de uma viga, parecida com essa aqui que os alunos tentaram fazer, né? Eles olharam esse vídeo e tentaram fazer a mesma coisa. E eles puxar, ali tem um elástico dentro dessas peças, né? Que o Iopanã ele vai puxar, daqui a pouco ele vai puxar esse elástico, tá? E aí eu quero que vocês observem que esse elástico ele vai fazer uma diferença enorme, tá?
no comportamento da viga. Olhem nesse momento como é que essa viga está. O peso está sendo aplicado aqui no meio, ela tem uma deformação nítida aqui, e se você ver, ó, dá para visualizar, inclusive com esse modelo, dá para visualizar a região tracionada aparecendo as fissuras, que no concreto aparecem também, tá? Aqui embaixo, ó, tem essas aberturas que estão aparecendo, beleza? Então vamos acompanhar aqui, ó. Na zona tracionada aqui do concreto, ó, tem aço, porém, esse vão aqui é bem maior. Agora, quando eu vou eliminar essa tração aqui, né, essa região aqui tracionada, eu tenho que aplicar uma compressão muito grande aqui nessa viga, tudo bem? Como é que eu faço isso? Com a protensão. Eu coloco um cabo, uma cordoalha de aço dentro do concreto, concreto essa cordoalha dentro do concreto. Depois, quando o concreto tiver resistência suficiente, eu vou colocar uma trava de um lado, uma trava, e do outro lado, que é chamada uma trava de um lado é chamada de ancoragem passiva, e do outro lado eu tenho a ancoragem ativa. Essa ancoragem ativa é onde eu coloco a bomba de concreto, não a bomba, perdão, o macaco de hidráulico para puxar esse cabo. E aí tem umas travazinhas que não deixam, é tipo aqueles enforca-gato. Não deixa, só deixa apertar, não deixa soltar, entenderam? São as ancoragens ativas, tá? E aí, ó, ele vai exemplificar isso de uma força de compressão. Ele está falando que a região de baixo está tracionada e tem fissuras. E ele está dizendo que vai aplicar externamente uma força de compressão. Ele esticou o elástico. O que ele está fazendo aqui é como se fosse o macaco hidráulico, está puxando o cabo, esticando ele está deformando ainda dentro do seu estado elástico, tá? Lembre-se sempre disso, dentro do estado elástico. Por quê? Porque dentro do estado elástico, esse cabo ainda vai ter a capacidade de voltar, de querer voltar para o seu estado normal. Ó, as palavras do Iopa não. O cabo, ao tentar retornar ao seu tamanho normal, ele aplica uma força de compressão nessa viga, fazendo com que a região tracionada seja eliminada ou reduzida quase a zero, tá? Então, se você observar, ó, deformação aqui já diminuiu nitidamente, né? O pesozinho ainda está lá, foi reduzida nitidamente, elimina a região fissurada do concreto. Esse é o princípio de propensão. Certo, pessoal? Cadê vocês? Opa, deu para entender aí? Realmente não vai o áudio não, né? Mas deu para entender o que o Iopanan falou, certo? Então esse é o princípio, é muito interessante. Mas, como nem tudo são rosas, né? Muita ponte, pessoal, caiu antigamente por causa desse negócio de proteção. Por quê? Porque não existia ainda tecnologia, estudos sobre o assunto e as pessoas não levavam em consideração alguns quesitos. Eu vou falar agora aqui na parte histórica, tudo bem? Da proteção. Então vamos lá, vou passar rapidinho. Ó, em meados do século XIX já se conhecia mundialmente a possibilidade de reforçar elementos de concreto através das armaduras de aço, né? Que no caso é o concreto armado. Foi verificado então que o tensionamento das peças lhes conferia maior resistência e maiores vãos, né? Devido a essa característica de aplicar compressões. Seguiram-se várias patentes e métodos de proteção do concreto armado, né, com cabo de aço, com bambu, um monte de coisa lá, só que sem êxito.
a proteção ela ia perdendo, né? Ela ia se perdendo ao longo do tempo. E quando a proteção vai se perdendo, quando a gente fala de proteção se perdendo, nós estamos falando que esse cabo aqui, ó, que está tracionado, ele está ao longo do tempo perdendo um pouco da sua capacidade de puxar, de comprimir a viga. Pessoal, se eu tenho uma região tracionada e eu aplico uma compressão para eliminar essa tração, coloco carga em cima, estou começando a usar a peça. E ao longo do tempo esse cabo está perdendo essa força que está provocando a compressão, ou seja, a compressão que eu tinha colocado inicialmente, ela está diminuindo, quer dizer que o esforço de tração que eu tinha eliminado com a compressão, ele vai começar a aumentar ao longo do tempo. Por isso que aí pontes caíam depois de 4 anos de uso, 2 anos de uso, certo? Não caíam na obra, né, na inauguração, mas perdiam proteção muito rápido. Por que isso? Porque, pessoal, nós temos que entender que o comportamento dos materiais dentro dessas peças, ele deve ser levado em consideração na hora de fazer um projeto. Então, por exemplo, todo mundo aqui sabe o que é fadiga, né? Eu até já expliquei em sala o que é fadiga. Se eu pego um peso na academia e boto ele aqui, ó, longe, estico meu braço com um peso na ponta, meu braço vai começar a ficar fadigado, não vai? Todos os materiais são assim. Fadiga em materiais, elas podem ocorrer por movimento repetitivo, por carga excessiva, constante, tá? E eu tenho, na hora do projeto, considerar isso, senão eu vou perder o material, senão ele não vai ter a vida útil. Lembre-se, o importante não é apenas ficar de pé na hora que eu jogo a primeira vez a carga. Eu tenho que ter longevidade, eu tenho que ter vida útil, tá? Uma estrutura de concreto ela tem que resistir mais de 50 anos, no mínimo, é mínimo. Se for o caso de um estádio de futebol, por exemplo, tem que ser 100 anos, tá? Então eu preciso realmente entender que os materiais têm comportamentos, né? E qual é o comportamento que provoca a perda de proteção? Lá atrás não se conhecia essa perda de proteção e ela é causada, na verdade, por vários fatores, mas principalmente dois. O primeiro é a fadiga do aço, tá? O cabo da cordoalha de aço ela vai perdendo um pouco da sua capacidade de voltar para o seu estado inicial ao longo da sua vida útil, tá? Mas principalmente por causa do negócio chamado fluência. Fluência, é só lembrar de fluência de língua, né? Mas fluência do concreto. O que é fluência do concreto? Ao longo da sua vida útil, o concreto vai fluindo. Ele vai perdendo a sua rigidez, tá? E isso é normal, tá bom, gente? Todo prédio que vocês olharem hoje, ele está sofrendo a sua fluência ali. Ele vai perdendo a resistência ao longo do tempo, tá? Então é mais ou menos assim, pessoal. É como se eu estivesse suportando o peso de uma caixa, tá? Aqui, segurando meus dois braços. Com o tempo eu vou sentir a fadiga, né? E vou começar a afrouxar um pouco, a perder um pouco de força. E é isso que acontece com o concreto. O concreto está lá, ó, segurando as duas extremidades, né? Porque o cabo de aço está querendo comprimir. O concreto está lá, ó. Mas aí chega um ponto em que ele, aos poucos, ele vai fluindo. E aí ele vai meio que, ó, diminuindo, vamos dizer assim, a capacidade de manter as duas extremidades da viga longe uma da outra. Aí ele cede uma coisinha. Quando ele cede uma coisinha, aquele sinal negativo que existia, agora está perdendo. E aí o sinal positivo, que no caso é a tração, né, que deveria ser eliminada, volta a surgir, provocando fissura no concreto, na parte de baixo, e consequente contato do oxigênio com as armações. E aí vira uma reação em cadeia, né? Patologia em cima de patologia vai acabar rompendo, vai acabar ruindo, principalmente porque as pessoas não se preocupam com manutenção, né? A verdade é essa. Chegou uma época, gente, o estádio Romeirão hoje está sendo reformado, mas teve uma época que o meu pai, deixa eu abrir um parênteses aqui para
conversar com vocês sobre isso. Uma época que o meu pai me levou para ver um jogo do Icasa com o meu irmão. Eu estava fazendo ainda o curso de tecnólogo da construção civil, não era nem engenheiro ainda. Nem fazia engenharia ainda. E aí eu já entendi um pouco dessa parte técnica e eu fui no banheiro embaixo da arquibancada do Romeirão. Pessoal, o aço estava todo exposto e pior, o concreto, né? O concreto saiu, a capa do concreto, que é o recobrimento que protege a armadura. Lembrando que uma das grandes funções do concreto na parte tracionada, que é a parte de baixo da arquibancada, né? É proteger a armadura. Eu olhei para cima assim, aquele concreto já tinha caído, né? O aço estava exposto e muito corroído. E olha que a nossa região ela não é assim tão agressiva com relação à corrosão, né? Quando é salinidade, né? Ou seja, quando você está a nível do mar, é muito mais corrosivo. E você via que o aço já estava ali com metade da sua seção perdida. E gente andando lá em cima. Pronto, dali para cá eu nunca mais fui para o estádio do Romeirão. Nunca mais. Se o poder público deixa o negócio desse ali daquele jeito, está assumindo um risco grande. É a administração do Icasa que usa aquilo ali, é a administração do Romeirão, é o órgão público, né, que cuida, no caso da prefeitura, eu acho que é a Secretaria de Esportes. Então, você vê que as pessoas assumem esse risco. Obras que são feitas há muito tempo atrás, muitas vezes com baixo nível tecnológico na época, né, que faz muito tempo, e não tem manutenção. Isso não pode acontecer no concreto protendido, porque se você perde a proteção em um concreto protendido, ele cai. Não tem meio termo, não. Ele cai. Enquanto, por exemplo, numa viga, né? Antes dela romper, ela vai mostrar algumas patologias. No concreto protendido, esse intervalo de demonstração ainda existe, tá? Mas ele não é assim tão prolongado como o do concreto, não, tá? Então, se perder proteção rápido, vem a ruína, não tem como fugir disso, tá bom? Então, é importante que vocês entendam que a perda de proteção, olha essa palavra, perda de proteção, ela existe em todas as peças de concreto protendido, todas. Aí vem a magia da tecnologia, dos estudos, né? Das faculdades, dos estudantes, dos professores, estudarem tudo isso, né? E aí vem o desenvolvimento tecnológico, estudarem tudo isso e verem que essa perda de proteção ocorria por esses fatores que eu falei para vocês, influência do concreto, fadiga do material. E aí o que se fez a partir de então? Olha, a gente tem que aplicar mais carga no cabo, muito mais carga no cabo, para que ao longo do tempo, quando ele for perdendo proteção, quando chegar no final da vida útil dele, ele ainda vai estar com aquela proteção mínima de trabalho. Ou seja, depois do desenvolvimento das tecnologias de proteção, ficou provado que você tem que aplicar uma proteção gigantesca, muito maior do que necessária naquela data, para que, ao longo da vida útil, seus 50, 100 anos, a estrutura fosse perdendo a sua proteção, mas mesmo assim, essa perda era calculada e essa perda ela era colocada a mais no começo para que quando chegasse no final você ainda tivesse o mínimo exigido com coeficiente de segurança de proteção naquela peça, naquela estrutura. Deu para entender o que é perda de proteção? Então, só para concluir aqui, ó, essa parte de perda, a tensão era perdida devido à retração e fluência do concreto, desconhecidas naquela época. Em 1928, Freycinet, que é considerado aí o pai, né, da proteção, apresentou o primeiro trabalho consistente sobre o concreto protendido, reconhecendo a importância da proteção de algumas armaduras na construção civil. Freycinet pesquisou as perdas de proteção devido à retração e deformação lenta do concreto, reconhecendo que só é possível assegurar um efeito duradouro da proteção através da utilização de elevadas tensões no cabo protendido, tá? E aí vem o surgimento de cabos, vem o surgimento de
Aí vem o surgimento de cabos, vem o surgimento de diversos elementos que incrementaram aí a estrutura de concreto armado, tá? Nós vamos falar sobre as obras de concreto protendido aqui no Brasil e no mundo depois na próxima aula, tudo bem? Beleza, pessoal? Deu para entender a introdução aí sobre concreto protendido? Tranquilo? Respondam. Como a compressão gerada na viga não mexe na estabilidade dos pilares? Ótima pergunta, Lucas. Pronto, ó, deixa eu responder a pergunta do Lucas, que é muito interessante. Se eu pegar aqui, pessoal, se eu pegar esse elemento aqui, ó, e puxar demais esse negócio para cá, e essa viga estiver 100% engastada nesse pilar, ela vai causar uma tensão aqui nesse pilar, né? O pilar vai meio que ser puxado para dentro. É como se fosse assim, ó. A viga está entre esses dois pontos. Se eu não considerar a deformação da viga, né, o quanto a viga vai encurtar quando eu puxar, esses pilares eles vão ser puxados também, ok? Então, basicamente, tem duas formas de eu fazer essa correção, vamos dizer assim, tá, Lucas? A primeira é você usando nós semi-rígidos, tá? Eu expliquei já, isso foi em sala ainda. O que é um nó semirrígido? O nó semirrígido é uma estrutura que ela aparenta ser engastada, porém a geometria interna das armações está permitindo que a estrutura se movimente um pouco, tá? Existe um limite para isso. Se a peça for muito extensa, a peça de proteção for muito extensa, ela vai encurtar mais quando você protender. E aí existe um limite que o pilar não vai aguentar, tudo bem? A outra forma, que é a mais eficiente de se fazer, é usado muito em pontes, né? Foi usado também no MASP, tá bom? É você usar apoios de segundo gênero nos elementos. Aqueles apoios em que você tem uma borracha no pilar, né, ou no consolo do pilar, e a viga está apoiada aqui. Ela está travada porque ela está com pinos e tudo mais, porém ela permite movimentações, né, mínimas. Eu estou falando é mínimas, isso estou falando de milímetros, tá? Então, ó, ela permite alguma movimentação, tá certo? Então, essa compressão gerada na viga, ela é, vamos dizer assim, entendida, né? E ela precisa ser contornada para que ela não influencie negativamente os pilares. Então, tem duas formas: nós semirrígidos ou nós de segundo gênero, tá bom? Ou seja, aqueles que não estão engastados, permitem um giro e uma movimentaçãozinha pequena, tá? Ali no apoio. Tudo bem, Lucas? Então, é mais ou menos isso. Você vê muita proteção em peças pré-moldadas. Eu vou mostrar aí ao longo da aula. Eu acho que na próxima aula eu já mostro, tá bom? Beleza, pessoal? Alguma dúvida? Deu para entender tudo direitinho? Eu vou colocar lá no grupo o eu vou colocar lá no grupo agora o link, esse link aqui desse vídeo do Iopanã. Assistam, assistam. Muito importante. É uma lógica muito fácil de entender, tá bom? Ele é muito didático. Esse Iopanã, ele tem uma didática maravilhosa, não é para tanto, não é à toa que a bibliografia dele está aqui nos guiando. Beleza, pessoal? Pronto. Então, qualquer dúvida me fala. Estou às ordens. Até quarta-feira. Fiquem firmes e eu estou aqui, viu? Se vocês precisarem de alguma coisa, tiverem dificuldade em algum tema, a gente tira dúvida no WhatsApp, tira dúvida aqui na sala para todo mundo ver. Beleza? Boa noite para vocês e até quarta-feira. Um abraço.